Boa noite, irmãos, graça e paz. É uma alegria poder estar aqui junto com vocês, e falar sobre essa instituição abençoada que é a família. Então, sinto muito grato por estar aqui, por ser convidado por vocês, o Ministério da Família. Muito obrigado. Sinto muito feliz, lisonjeados. Então, gostei também da performance aqui da irmã, do casal abençoado. Perguntei ali a Charles, eles já casaram? Não, mas eles ainda não estavam falando com propriedade, né? Porque daqui uns dias eles vão falar isso com propriedade. Amém. Mas hoje eu escolhi um texto proposital, acredito que bateu um pouco com a história. Quero pedir que você abra aí a palavra do Senhor no livro de Ruth. Capítulo 3. Vamos ler. Para entender a história, essa parte aqui dá para a gente entender, embora eu sei que todo mundo já leu o livro de Ruth, né? Umas 10 ou 20 vezes, que é bem pequenininho, uma história maravilhosa, todo mundo sabe. Aí vamos ler do verso 1 ao 18, do livro de Ruth. Capítulo 3, do verso 1 ao 18. Capítulo 3. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar de pé. Só um momentinho, em reverência à palavra do Senhor. Amém? Diz assim, no verso 1 em diante. Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando a cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira, mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. E quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali, e ele dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo isso que a senhora está dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado. E quando Boaz terminou de comer, de beber, e estava já de coração um tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que, meia-noite, o homem se assustou e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. A sua serva. Estende a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, ou que fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou, eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Assim é verdade que eu sou um resgatador. Sou o resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite, pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem. Ele e o faça mais. Então, se ele não quiser, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui,
até amanhã. Ruth ficou deitada aos pés até de manhã, mas levantou enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. E disse mais: traga um manto que você está usando e segure-o. E ela segurou, e ele encheu com 6 medidas de cevada e pôs-se sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade, e quando chegou à casa da sua sogra, esta lhe perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela, e disse ainda: ele me deu essas 6 medidas de cevadas e me disse: não volte para sua sogra sem nada. Então Noemi disse: espere, minha filha, até que você saiba em que se darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Amém? Vamos orar e vamos pedir mais uma vez que o Senhor fale ao nosso coração e tudo que temos para aprender nessa noite da palavra do Senhor. Espírito Santo do Senhor, quero te pedir nesse momento que pela tua graça, pela tua infinita misericórdia, que o Senhor abra os nossos olhos e possamos compreender a sua palavra, e que desse texto, de tudo que vou falar aqui da parte do Senhor, que possamos aprender, aplicar em nossas vidas, em nossas famílias e viver para a glória do teu nome. É assim que nós oramos, pedindo o Espírito Santo do Senhor que nos ajude a compreender e a transmitir a sua palavra, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Pode sentar. Eu quero falar um pouco sobre algo que nós ouvimos aqui agora, sobre o relacionamento na família. Então, que é algo muito importante, que precisa ter, precisa ser falado, precisa estar sempre em questão. Relacionamento familiar é algo maravilhoso, e eu e você precisamos estar atentos com respeito a isso. Usei aqui uma história de uma sogra. Quem aqui gosta da sogra? Olha só, parabéns, eu também gosto da minha, tenho como a minha segunda mãe. Então, mas não é manifesto que isso seja realidade em muitos casos. Então, por isso eu trouxe aqui a história da sogra. Então, está aqui Noemi e Ruth, porque é um texto, uma história que fala sobre um relacionamento. E a história de Noemi e Ruth é um relacionamento maravilhoso, ao ponto de que Noemi teve Ruth como sua própria filha. Então, e cuidou dela de uma forma maravilhosa e deu algo tremendo para a vida dela. Então, deu o norte, deu o rumo, ao ponto dela poder dizer que faria tudo quanto ela dissesse. Então, não somente isso, mas muito mais coisas, várias declarações de amor de mãe, de amor de filho, de amor de quem cuida um do outro. Então, esse texto Deus colocou no meu coração para falar para nós nessa noite sobre essa instituição abençoada que é a família, que é o casamento, que é um bom relacionamento que nós precisamos ter no nosso lar, na nossa casa, com a nossa esposa e também com os nossos filhos, porque quando nós casamos, é certeza que nós vamos não totalmente povoar a terra sozinho, mas nós vamos ter filhos e vamos dar continuidade para que a família continue crescendo, que esse é o alicerce da sociedade. Eu quero dizer também que, ao afirmar que, corretamente, que o livro de Ruth, ele é muito mais que um relato de um casamento, de um momento abençoado, de um casamento de uma estrangeira rejeitada com um israelita respeitado, que era o Boaz. Também é um retrato do relacionamento de Cristo com a igreja, com a sua igreja, como nós sabemos já disso também. Então, o casamento é um estado honroso, e ele foi instituído por Deus para a felicidade do ser humano. Então, nós devemos orar fervorosamente, com muita garra, com muito fervor, pedindo orientação a Deus para essa tal decisão, ou para essa decisão vital. Eu não sei aonde o casalzinho novo foi, eles foram cuidar das crianças, foi? Então, achar importante eles ouvirem aqui também algumas coisas que eu vou falar sobre o casamento, que é de suma importância. Então, e que eu acredito que talvez algumas pessoas se viram nesse momento. Então, principalmente quando ela estava
que ele disse, né? Então, casei com a minha mãe, e que às vezes isso acontece muito. Então, as mulheres são muito cuidadosas com as coisas de casa, então tudo tem que ficar limpo. Então, eu podia até acrescentar muito mais coisa aqui com respeito a que parece realmente com que a gente casou com a nossa mãe mesmo. Mas casamento é algo decisivo, é algo vital que nós precisamos cuidar todos os dias de nossas vidas. Então, os pais devem também aconselhar cuidadosamente seus filhos acerca de esse assunto que é muito importante. Então, não sei se isso já todos aqui têm filhos. Conversa com seus filhos dizendo, quando você for casar, antes de namorar, converse comigo. Então, não sei se vocês fazem isso. Então, eu faço isso um bocado de vezes. Então, aí vejo algumas pessoas perto, eu já vou logo antecipando as coisas. Então, eu acho de suma importância aconselhar os nossos filhos com respeito ao casamento. E não somente isso, mas dizer a eles o que é essa responsabilidade, como é o casamento, que se dá no casamento. Porque eles não vão entrar sem ter informação. Eles não vão se casar sem que eles venham analisar muito com respeito à pessoa que vai ficar do lado a vida toda. Então, eu acho isso muito importante. Tem algumas pessoas que, por causa do não aprendeu assim, não foi instruído assim, aí acho que isso é um tabu conversar com os filhos acerca disso. Então, nós não podemos escolher em todos os momentos quem vai casar com os nossos filhos. Eles vão escolher. Eles vão procurar. Eu, de maneira, nunca vou procurar ninguém para as minhas filhas. Então, eu não sou nem doido de fazer um negócio desse. Mas, vou estar perto delas, quando elas se engraçarem com alguém, e vou ajudá-las de uma forma muito veemente, se assim investigar, eu vou fazer tudo o que eu puder fazer, o que elas não vão saber fazer, para ajudá-las a acertarem. Não vou indicar, não vou apontar, não vou dizer como eu quero, mas eu vou dizer como a Bíblia quer que nós venhamos nos casar. Então, acho isso de suma importância. Por quê? Se os meus filhos casarem errado, eu vou sofrer demais. Então, eu tenho que me intervir em alguma situação com respeito a isso. Eu vou intervir, eu tenho certeza disso. E eu acredito que um pai bom, uma mãe boa, vai intervir também. Não seja ruim, não seja alguém que trata mal. Sempre dentro do bom relacionamento, sempre dentro de conformidade com o que Deus espera de cada um de nós. Os pais devem, com certeza, aconselhar seus filhos com respeito à importância desse assunto, que é o casamento. Então, os nossos filhos precisam saber disso. Então, esse é o assunto em que eu e você precisamos nos dar conta. O casamento pode ser um canteiro de flores, mas o casamento também pode ser um deserto árido. E pode ser também uma fonte de alegria, ou um poço de amargura. Então, pode ser um antegozo do céu, mas também pode ser parecido com o tormento do inferno. Meu Deus, pastor, foi pesado? Estou dizendo isso com propriedade, que eu tenho acompanhado muitas pessoas ao ponto de estar ali junto com eles para dizer, não faça isso. Então, não acabe com o seu casamento, não acabe com a sua família. A pessoa diz, eu estou no inferno, pastor, vou morrer desse jeito. É difícil, né? Então, por isso que eu digo assim, estou indo para os extremos. E nós vivemos em um momento muito terrível na história, e que acontece mais divórcio do que casamento. E nós estamos ainda num tempo difícil, ao ponto de que muitos casais estão experimentando, passam um ano junto, depois é que decide se vão casar ou não. Então, eu acredito que isso não acontece na igreja, né? Mas eu tenho, na expectativa que eu tenho pesquisado, isso está acontecendo no mundo. Então, pessoas que passam 2, 3 anos para saber se dá certo. E se não der certo, vai um para um canto, outro para outro, e ele vai fazer outra tentativa, e vai fazer outra tentativa. Tem muitas pessoas aí com 40, 50 anos que não casou. Já teve 10 mulheres. Tem filhos, mas não deu certo o casamento.
Então, felizmente, isso tem acontecido. O casamento está sendo ameaçado por muitos inimigos. A família, por si só, está sendo ameaçado por muitos inimigos. O homem contemporâneo está banalizando quando ele, ao invés de fazer a coisa certa, de casar e pedir a bênção de Deus, ele está fazendo teste, ele está fazendo análise, ele está usufruindo, ele está vivendo de uma forma desonesta, passando algum tempo com uma pessoa. Então, eles estão banalizando a família e o casamento. Isso é contra a palavra do Senhor, e nós precisamos nos posicionar com respeito a isso. Então, sábado nós vamos fazer um casamento, que a pessoa está 20 anos junto, e não casou ainda, nem casou no civil. Eu não posso dizer que não casou, porque casou essa semana no civil, né? Então, e faz 20 anos, e não se importavam, até conhecer Jesus, e ver que isso está errado, isso, a Bíblia não apoia isso, aí quer se batizar, foi feito discipulado, foi instruído acerca disso, e vão agora se casar, depois de 20 anos, com filhos grandes já, então vão se casar agora, e vão se batizar. Então, e isso, eu acredito que quando estou falando com propriedade, porque muitas pessoas que não se preocupam com respeito ao casamento, acham isso uma coisa, às vezes, fora do comum. Tem pessoas que acham tão legal a questão do casamento, que gastam 100 mil reais numa noite, numa festa de um casamento. Tem pessoas que dizem, não, isso não precisa a gente gastar nada, chama só o pastor, e eles vão abençoar a nossa vida, e a gente toma um café depois. Então, tem vários extremos com respeito ao relacionamento da família. Então, nós precisamos pegar para nós aqui um parâmetro, e nós precisamos olhar como nós estamos tratando a minha família, a nossa casa, nosso lar, como tem sido o relacionamento na nossa casa. Isso é importante, eu e você precisamos pensar nisso, com toda certeza. Então, nesse contexto aqui, conturbado da história de Noemi, de Ruth, como todos sabem, já escutaram a história, morreu os homens tudinho, ficou só a mulher. Uma coisa terrível. Aí tem um fato diferente do nosso, e que aqui existia uma lei. Lembram qual é a lei? Os teólogos. Oxê. É do levirato. Né? A lei do levirato aqui, né? Então, o camarada morre, o irmão é que vai assumir. E naquele tempo não tinha esse negócio de você ter só uma mulher, né? Você podia ter, se você tivesse riqueza, se tivesse muita posse. Então, essa não é a nossa cultura. Estou aqui só dizendo a nível de informação. Então, nós precisamos, de uma forma especial, olhar, analisar essa família, não aplicar todas as coisas, porque nós precisamos aplicar de acordo com a nossa cultura, o nosso tempo que nós estamos vivendo aqui. Então, ninguém pode ter mais de uma mulher aqui, ok? Combinado? Mesmo porque nós não conseguimos dar de conta só de uma mulher só, é verdade? Então, para os homens aí, então, se você é diferente, então, preste atenção, nossa cultura é só de uma mulher só de um amor só um só, e já é o bastante, já sobra demais. Amém, irmãos? Então, essa lei não aplica-se aqui a nenhum de nós, pelo contrário, a nossa cultura, nós só podemos ter uma esposa e cuidar bem. Então, se você tiver mais do que uma, não vai cuidar bem de jeito nenhum. Uma só a gente tem dificuldade. Então, você viu aqui o casal, como é a coisa. Então, é dificultoso ter mais de uma esposa. Não faça isso, está totalmente errado. Então, Noemi, ela ficou desamparada, e suas duas noras, teve duas noras, e ela teve a informação, depois de acontecer tudo isso, que a terra dela ia ser abençoada, e ela voltou para lá, e as informações que ela tinha, é que lá tinha alguém que podia remir a sua filha, que agora a sua nora era a sua filha, por causa do cuidado. Então, Ruth, e ela voltou, e de uma forma muito maravilhosa, Deus abençoou aquele lar, aquela casa, aquela família, aquele povo todo. Deus fez um milagre extraordinário. Então, por isso, hoje, eu li o texto todinho, ou basicamente,
deu para resumir, mesmo sabendo que todo mundo sabe da história aí. Então, mas eu vou usar somente um versículo para falar para nós nessa noite. Então, nesse contexto aqui, nós vamos examinar algumas lições sobre como ter um lar feliz. Todos nós queremos ter um lar feliz. Então, tem algumas coisas que nós precisamos observar para que você possa ter um lar feliz. Então, vou estar sempre mencionando aqui, achei maravilhoso a questão do tratamento aqui do casal. Então, eles nem gritaram, foi uma coisa maravilhosa. Foram só de levezinho e tal, colocando seus posicionamentos. Que quando você vai olhar na realidade, então, é muito diferente, ou pior, né? Mais emocionante do que a gente viu aqui. Então, é uma coisa difícil, mas é uma realidade. Então, o que eu vou falar para nós, a nossa felicidade precisa ser construída a partir do nosso lar. Então, eu sempre tenho falado que hoje, o que nós podemos ter de melhor na nossa vida é a sua família, é o seu lar, é a sua casa. Então, não considero que alguém seja feliz se ele perdeu sua esposa, se ele perdeu seus filhos, se ele está só. Eu não sei se uma pessoa consegue ser feliz assim. Se a gente se colocar na situação, perdi minha esposa, perdi meus filhos, porque a esposa leva os filhos, né? Então, normalmente, a guarda é mais da esposa. Em algumas situações, é que o pai pode ter a tutela, a guarda dos filhos, mas geralmente é a mãe. Então, se o homem perde a sua esposa ou perde a sua família, ele perdeu tudo que ele tinha. Essa é a minha situação. Quando estava pensando nessa situação de perder a minha família, eu perdi o que eu tinha. Porque não serve dinheiro, não serve nada. Nada pode dar alegria, felicidade, como a família pode nos trazer. Somente o Senhor na nossa família. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Por isso, quero dizer dessa seguinte forma, que a felicidade, ela precisa ser construída a partir do nosso lar, a partir da nossa casa, a partir daquilo que nós temos de mais precioso, que é a sua esposa e seus filhos, que é o seu esposo e seus filhos, que é a família. Nós precisamos entender isso. Por isso, o primeiro princípio, ou lição que nós podemos aprender nessa noite, é que a felicidade não é um fim em si mesmo. Como assim, pastor? O verso 1, ele diz o seguinte, ó. O verso 1, Noemi fala algo interessante, que é o que eu vou estar mencionando aqui, ó. Disse Noemi a sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que você seja feliz? Então, Noemi tinha na sua mente, com muita propriedade, que se Ruth tivesse um lar, ela seria feliz. Por que ela disse isso? Porque ela tinha um lar, ela tinha um esposo, ela perdeu tudo isso. Quando você vai olhar a história dela, depois que ela perdeu, o marido morreu, os filhos, todo mundo morreu, ela ficou abandonada, ela ficou sem nada na sua vida. Deus, por sua infinita graça e misericórdia, deixou ela com 2 noras, e uma desejou ser a sua própria filha, ao ponto de dizer que era o que ela tinha, na vida e na morte, a declaração que ela deu para a sua mãe, ou para a sua sogra Noemi. Então, com propriedade, ela pode dizer que ela ia procurar um lar para Ruth, e que isso o traria felicidade. Então, a nossa felicidade hoje, eu sei que sempre vai ser em Deus, em Jesus Cristo. A nossa felicidade é o Senhor em nossas vidas, mas a nossa família, o nosso lar, a nossa casa é quem nos dá alegria. Alegria em você chegar em casa, ter uma esposa,
A alegria de chegar em casa, ter um esposo, de ter os seus filhos, de ter uma casa, de ter um lar, ter um lugar de você ficar. Isso é uma felicidade. Então Noemi tinha esse pensamento com respeito a que Ruth precisava ser feliz quando ela tivesse um lar. Então, muitas pessoas buscam a felicidade como se ela fosse um tesouro sobre o fim, ou na sua jornada, como se alguém dissesse: eu estou procurando na minha vida a felicidade para o fim. A felicidade da família, ela acontece no começo do casamento. Então, não é no fim, quando tiver os dois velhinhos, quando tiver os dois já aposentados, porque tem muitas pessoas que fazem: não, mas quando nós dois estivermos aposentados, aí nós vamos ser felizes. Porque quando estiver aposentado, vocês vão ter perdido muitas coisas lá no tempo passado. Então, não é isso. A felicidade no lar, ela precisa acontecer depois do casamento. Aí você adquirir uma família, tanto o marido quanto a esposa. Aí vocês vão ser felizes um ao lado do outro. Era isso que Noemi pensava, e com propriedade ela dizia para a sua nora e filha Ruth. Então, dessa mesma forma, nós precisamos pensar isso para nós. Então, hoje, na sua casa, você precisa ser feliz com a sua esposa e com os seus filhos. Alguém pode dizer: não, mas é só quando tiver isso, quando tiver aquilo, quando nós deixarmos isso, quando eu deixar de trabalhar, quando ela deixar de... Não é assim. Nossa felicidade, ela acontece ao ponto que você disse sim, ali na frente do pastor, na frente da pessoa que o casou. Ali, a partir daquele momento, vocês, como sempre dizemos, sejam felizes para sempre. Essa deve ser a nossa felicidade. Vai ter dificuldade? Vai ter dificuldade. O retrato aqui nós vimos aqui agora. Mas esses momentos precisam ser polidos, precisam ser moldados, para que nós possamos cuidar disso da forma mais especial possível, para cuidar uns dos outros. Isso é o relacionamento que você precisa aprender. Então, tem muita gente, tem muitas pessoas que sabem tudo. Vai casar, nós os pastores fazemos assim: eu vou fazer um casamento, eu faço 5 reuniões pré-matrimoniais. E nessas 5 reuniões, eu ensino tudo a eles. Vocês acreditam que eu ensino até sobre a noite da lua de mel? Então, agora tem muitos camaradas que é sabido demais. Não, eu já sei tudo. Não, pastor, não precisa falar sobre isso não, eu já sei tudo. Beleza, perfeito, joia. Se você já sabe, mas diga aí como é que isso se dá. Já que você sabe, me dê uma aula aí. Aí o camarada começa a dizer umas coisas: oh meu Deus, então quem lhe ensinou? Né? Então, nós precisamos entender isso. Então, se estamos passando por dificuldades em algum momento do nosso relacionamento, nós precisamos aprender com quem sabe, com quem está fazendo certo. Então, a Bíblia nos ensina, mas nós precisamos, às vezes, em muitas situações, de ajuda. Tem muitos pais que não se preocupam isso de ensinar aos filhos com respeito ao casamento. Deixe eles se virar, eles vão aprender sozinhos. Não façam isso. Os pais que estão aqui precisam ensinar os filhos, com certeza. Eu não estou dizendo manipular, eu não estou dizendo ditar, eu não estou dizendo aqui que vocês têm que dizer literalmente o que eles têm que fazer. Mas ensine a regra, o caminho, isso é de suma importância. Então, se você for prestar atenção aqui, Noemi ensinou a Ruth até como chegar. Descubra o pé, vá assim em tal canto, durma no pé. Então, ela ensinou tudo. O que foi que ela disse? Vou fazer tudo que a senhora me disse. Então, nós precisamos aplicar isso na nossa vida e na nossa família. Então, casamento não é fácil. Casamento não tem ali escrito bem direitinho como é tudo, como deve acontecer tudo, tal. Mas as pessoas com muita experiência, que já passou, já sabe o que deu errado, o que deu certo, essas pessoas são pessoas de serem escutadas. Então, tem muitas pessoas aqui que estão para casar ainda. Me levanta a mão aí, quem não casou ainda aqui. Opa, ainda tem ali, ó, tem um remanescente. Então, é importante. Casamento é importante. E nós precisamos nos preparar para isso. Não é de qualquer jeito. É uma família que vai acontecer.
É uma família que vai se dar. Então nós precisamos que isso aconteça muito bem. E o relacionamento na família é algo que nós precisamos todos os dias cuidar. Todo dia acontece coisa diferente. Tem investida de Satanás de várias formas para que o seu casamento seja anulado, que o seu casamento seja desfeito, para que tenha brigas, para que tenha divisão, tudo o que for de mal, o Satanás, ele vai colocar para que você enfrente na sua casa, no seu lar, na sua família. E você precisa estar esperto com respeito a isso. Você precisa saber como lidar com essas situações. Então, hoje, o que mais dá divórcio é traição. A Bíblia até afirma que se a pessoa trair, você pode deixar ela. Agora, quando você vai olhar o pé da letra, você pode deixar a pessoa, mas você não pode casar mais. Hoje acontece o quê? Mesmo os crentes estão casando 3, 4, 5 vezes. Porque ele desmantela o casamento dele, mas ele não consegue viver sem esposa, sem mulher. O que ele vai acontecer? Ele vai. Então, se fosse assim, não, você vai descasar, você vai pedir divórcio, mas você não vai casar mais nunca, tá certo? Você acha que tinha tanto divórcio? Não tinha tanto divórcio. Aí, por que é que foi estipulado divórcio? Por causa da dureza do coração do homem. Ele não perdoou. Ela não perdoou, por isso tem um divórcio. O que a gente precisa ensinar é o seguinte: perdoe, esse é o melhor caminho. Isso faz parte do relacionamento. Quem aqui não perdoa sua mulher todo dia? Quem aqui não perdoa seu marido todo dia? Você precisa perdoar todos os dias. Você vai guardar amargura de 365 dias por ano? Não pode fazer isso. Se fez raiva, tem que perdoar, tem que passar, tem que pedir desculpa, tem que pedir perdão. Então, e isso vai para frente. Então, se você for na primeira raiva que você tiver, você já quer pedir o divórcio? O demanda dele está grande. Por isso que tem aumentado demais essa estatística do divórcio. Então, a nossa felicidade precisa ser construída, e ela precisa vir de uma forma abençoadora no nosso lar, na nossa casa. Então, a felicidade não tem um fim em si mesmo. Então, quando o casal aqui falou sobre que casou para ser feliz, então nós não casamos para ser feliz. Embora isso que nós queremos, né? Então, quando nós queremos uma coisa, você casa para fazer o outro feliz. Porque quando você dá amor, você recebe amor. Se eu dou uma bufetada, eu vou receber o quê? Como é a pessoa, uma reação com outra, e pode ser que você seja nocauteado. Então, nós precisamos dar amor. Consequentemente, você vai receber amor. Aí o pastor, mas eu vou dar amor e a pessoa não vai me dar amor. E não faça isso, não pense assim. Dê amor, porque amor ele tem que ser aquele amor altruísta, que você não espera nada em troca. Quando você ama assim, aí você vai ser recompensado com uma esposa amorosa, com um esposo amoroso. Então nós precisamos fazer isso. Então isso faz parte do nosso relacionamento familiar. Então, por isso, a felicidade não é um fim em si mesmo. Então nós precisamos ser felizes a partir do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, daquele maior bem que você tem, que é sua esposa, seus filhos, seu esposo, seus filhos. Então esse deve ser o nosso lugar de exercer o amor, não somente isso, mas de cuidado, de ter um bom relacionamento. Então, infelizmente, hoje a nossa sociedade, ela se encontra assim. Tem muitos homens que fazem as coisas para os de fora, mas não faz as coisas para os outros de casa. Às vezes é carinhoso com o povo de fora, mas não é carinhoso com o povo de casa. É brabo com o povo de casa e não é com o povo de fora. Isso está errado. A nossa família precisa ser assim. Ela é amor aqui dentro, aí ela exala. Os outros sentem de fora. Então, se isso não acontece, precisa melhorar. Nós precisamos cuidar primeiro dos de casa.
Então, não adianta eu ser uma pessoa amorosa, chego na padaria, oi meu amor, como você vai? Aí você chega em casa dizendo, ei, está pronto o almoço? Né? Então, não pode ser assim. Então, e vice-versa, como se você entrar agora, você vai melar e eu vou meter o cabo de vassoura. Não pode um negócio desse, né? Então, tem que ser diferente. Se for outra pessoa, não, pode entrar, não tem problema não. Não, eu vou tirar o sapato. Não, tire, não, pode entrar assim mesmo, depois eu limpo. Às vezes acontece isso demais com o de fora. Aí todo dia que você vai entrar, a mulher quer lhe derrubar com um pau de vassoura. Não pode um negócio desse, né? Então, a gente tem que ser primeiro com os de casa. Ser amoroso com os de casa, cuidar dos de casa. Então, isso é uma coisa que precisa acontecer. Às vezes você está com sua esposa e seus filhos, aí você vê o seu marido tratando os outros super bem, o camarada que estacionou o carro, o garçom lá, você é um amor com aquela pessoa, e em casa você é um burro coiceiro. Não pode um negócio desse. Você tem que ser amoroso em casa e ser fora. Mas não pode ser o contrário, não. Ser fora e ser em casa e uma pessoa totalmente diferente, não. Então, nós precisamos olhar. Isso faz parte do nosso relacionamento familiar. Se eu quero ter felicidade no meu lar, eu tenho que amar, eu tenho que cuidar, eu tenho que gastar tempo com ela, eu tenho que fazer tudo isso. Então, nós precisamos disso. Então, se você quer ser ou viver num lar que seja um lugar de paz, você tem que ser o provedor da paz. Quero ter um lar de paz. Então, as brigas que pode ter briga no lar? Pode ter, com certeza. Tem muitas brigas no lar. Mas, na hora que tiver, você tem que promover reconciliação, você tem que promover paz, você tem que promover amor, perdão. Tudo isso nós precisamos fazer. Então, aí a gente vê que não acontece muito isso todas as vezes na nossa família, no nosso lar, às vezes vai dormir com raiva, não é certo. Mas no outro dia já passou a raiva, acontece isso muito? Acontece isso demais. Mas o importante é que você promova a paz. Já chegou perto da sua esposa depois que você fez uma raiva bem grande, foi sem querer, está certo. Mas você fez a raiva a ela. Aí você chegou e disse, amor, me perdoe, como o rapazinho disse aqui, né? E a outra diz, amor, me perdoe, ela vai dizer assim, eu ainda não estou preparado para perdoar. Espera mais um pedaço. Já aconteceu isso? Isso pode acontecer, com certeza. Então, nós somos gentes, o humor da gente é uma coisa muito importante, a gente precisa cuidar e trabalhar muito nisso. E ser essa pessoa que provoca a paz. Então, se viu que tem alguma coisa errada, que deu errado porque não foi bem entendido, foi mal entendido, não era aquilo que você queria dizer, então, se humilha logo e diz, ó, não foi isso que eu quis dizer, isso aí foi um mal entendido, o que eu queria dizer era isso, então, se você entendeu isso, me perdoe. E às vezes acontece o seguinte, que você disse errado mesmo, o seu pensamento estava errado mesmo, e você vai ter que pedir perdão, você vai ter que se humilhar para poder ter paz na sua casa. Isso eu estou dizendo, não é só o homem que tem que pedir, não. A mulher também tem que pedir, os filhos têm que pedir também. Todo mundo tem que estar em comum acordo. Errou, vamos pedir perdão. Isso acontece lá na sua casa, não? Então, nós precisamos melhorar muito com respeito a vida social da nossa casa, esse relacionamento que nós precisamos ter, porque a felicidade não é só para dizer que somos felizes. Tem muita gente, você pode prestar atenção, hoje nós estamos vendo na mídia muita gente feliz. Na foto é fácil, né? Tirou a foto, botou ali no Instagram, é uma família maravilhosa, tudo bem vestido, arrumado, parece o céu, mas quando você vai olhar depois, é só de fachada. Então, não se ache que a família é bonita e não tem nada de errado por causa da foto, não. Foto, tem muita gente que faz o Photoshop, é uma coisa maravilhosa. Então, mas o que vale é a vivência de fato e de verdade. Por isso, há uma necessidade de uma dedicação muito grande para que venhamos ter um lar feliz. Não vai cair do céu uma esposa para você, um marido para você, que vai ser perfeito, não.
Não tem nenhum perfeito. Todo mundo tem defeito. Todo mundo é falho. Você está querendo uma pessoa perfeita quando você não é perfeito. Isso vice-versa. Então, nós somos falhos. Então, nós precisamos trabalhar isso em nossas vidas. Isso faz parte do nosso relacionamento. Eu e você precisamos entender o outro. Se eu sou imperfeito, o meu cônjuge também é imperfeito. Então, eu preciso perdoar porque eu também vou precisar de perdão. Daqui a pouco eu vou fazer coisa errada e eu vou precisar do perdão. Então, nós precisamos trabalhar isso na nossa família. Isso ajuda demais ao nosso relacionamento. Então, às vezes nós buscamos a felicidade em muitos lugares errados. Buscamos felicidade no dinheiro, no poder, na fama, no sucesso. E quando a nossa felicidade é só a nossa família. É só o que nós precisamos é ter uma família abençoada em casa. Nosso lar, não estou dizendo você não precisa trabalhar, eu não estou dizendo que você não precisa fazer as coisas para sobreviver, mas se a sua família estiver bem, tudo vai bem. Pode acreditar, se a família estiver bem, as famílias dessa igreja estiver bem, o que acontece? Essa igreja vai bem. E tudo vai bem. Agora, se as famílias daqui não estiver bem, não pense que a igreja está bem também não. Então, nós precisamos ficar bem, independente das lutas, das dificuldades, de pensamentos contrários, de ações erradas que nós tomamos, nós precisamos ficar bem. Então, é isso que acontece em muitos lares. Não, mas fez isso errado, pronto, me perdoe. Por quê? Nós precisamos ficar bem. Nós precisamos estar bem como família. Então, esse deve ser o ponto de partida de cada um de nós. Então, a felicidade não tem um fim em si mesmo. Então, é nossa família. Só somos felizes quando o nosso lar está bem, está ali, mesmo com todas as lutas, as dificuldades, algumas faltas, que tem falta. E você precisa amar mais, você precisa perdoar mais, você precisa gastar muito mais tempo com a sua família. Então, e você pode criar muitos hábitos para que isso aconteça na sua casa. Então, criar situações que sempre que aconteça alguma coisa de errado, todos corram para um canto e digam: nós precisamos nos conciliar, nós precisamos nos consertar, nós precisamos resolver essa situação. Então, é muito bom. Lá em casa nós corremos para cima da cama. Então, aí quando não vem todo mundo, porque fica um que está magoado, aí eu começo a chamar. Se não vier, papai vai buscar. Então, isso acontece muito. Então, tenho 2 filhas, uma tem 13 anos, geniosa, a outra tem 17 anos, vai fazer 18 agora, mas é diferente da outra. Então, lá em casa são 4 pessoas diferentes. Embora nós precisamos ter um bom relacionamento. E às vezes acontece de um errar com o outro. De um fazer alguma coisa que o outro ficou com raiva, ficou triste e precisa do perdão. Quando era pequenininha, eu botava para beijar, abraçar, tudo. Agora eu faço um pouco diferente, mas tem que estar consertado tudo. Não pode ter um filho com raiva, não pode ter marido com esposa com raiva. A gente precisa estar bem. Eu só sou feliz se eu estiver bem com minha família. Então, só durmo bem se eu estiver bem com minha família. Então, eu só como bem se eu estiver bem com minha família. Tudo no meu corpo só funciona bem se eu estiver bem com minha família. Então, isso eu posso até estar devendo muita coisa, mas se eu estiver bem com minha família, nós vamos pagar. Então, posso até estar com uma enfermidade muito grande, mas se eu estiver bem, nós vamos orar e Deus vai resolver. Então, posso estar com a maior dificuldade que tiver. Se eu estiver na minha casa bem, eu venço todas essas lutas, essas dificuldades. É isso que nós precisamos pensar, que é a nossa família. Esse relacionamento precisa estar alinhado. Eu e você precisamos estar bem todos os dias. Então, se você não está bem com a sua família, há um vazio muito grande. E nós precisamos preencher isso. Eu sei que o vazio maior do homem é do tamanho de Deus. Mas quando você está ruim ou de mal com sua família, você também tem um vazio muito grande. Então, você precisa resolver as coisas para você
ficar bem. Amém? Uma segunda lição que nós podemos aprender aqui também é que a felicidade, ela não pode ser construída à parte da família. A felicidade não tem como ser fora, porque tem muita gente que faz o seguinte: tem a sua casa somente como um posto de abastecimento. Ele só vem para comer e ele sai para o mundo. Acha melhor estar nos outros cantos. Isso é estranho, viu? Se isso acontecer, esse pensamento em você, de você só vem para casa para comer, para tomar banho, trocar de roupa, e você já sai porque você acha melhor lá fora no mundo, está errado tudo. Porque o normal é você faz tudo fora, mas você corre para estar perto da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido. Esse é o normal. Então, se está acontecendo diferente, você precisa olhar o que é que está acontecendo. Não, mas pastor, é porque eu chego em casa, é briga dizendo que tem que fazer aquilo, que está faltando aquilo, que eu tenho que fazer aquilo, e acho melhor ficar no camarada da sinuca, no camarada do totó, ou do... Tem um monte de joguinho que dá certo, né? Então, acho melhor ficar nesses cantos, porque ninguém me chama a atenção, ninguém me diz nada. Então, por isso que eu acho melhor só vir em casa para trocar de roupa, só vir em casa para almoçar, só vir em casa para jantar ou coisa parecida. Então, porque está errado. O melhor lugar que nós temos hoje é junto com a nossa família. Esses últimos tempos, a menina bem maior já, né? Então, já fico em casa só. Mas a gente fez algumas viagens, só eu e Poliana. É diferente. É um vazio, está faltando alguém, ali as meninas. Então, acostumamos a viajar os 4 juntos, que quando a gente vai só nós dois, que é para ser, né, bom demais. É para ser e é bom demais, mas está faltando alguém. Então, a família nos preenche, então traz felicidade. A família é algo que nos faz lutar por ela, trabalhar por ela, dar o nosso melhor, a nossa vida. O homem tem que ter esse sentimento, que tem que dar a sua vida como Cristo deu pela igreja. Então, esse deve ser o nosso sentimento. Se isso não acontece, está errado. Eu e você precisamos ter desejo de que a hora acabe logo para você chegar em casa, que chegue perto da hora do almoço para você estar almoçando com sua família, que chegue perto da janta para você estar jantando com sua família, e fique em casa junto com ela, brincando, conversando, falando sobre o dia, como aconteceu. Então, isso é o normal. Se isso não acontece com você, está errado. Acha melhor o trabalho do que a mulher? Está errado. Acha melhor jogar bola do que ficar com a esposa? Está errado. Acha melhor tem vários esportes, todo mundo gosta de qualquer um, né? Mas se você acha melhor isso do que a sua esposa e seus filhos, ou vice-versa, está errado. Nós precisamos cuidar da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. Precisa ser o lugar melhor que tem. O seu refúgio é a sua família. É o Senhor acima de tudo, mas a sua família. Nós trabalhamos para ela, nós nos esmeramos, fazemos tudo para ter ali, estar junto da família, se dando bem. Isso é o que Deus espera de mim e de você. Então, o próprio verso 1 é o que eu estou sempre citando aqui. Era o que Noemi queria dar a Ruth. Era a felicidade na vida dela, no seu lar. Então, junto com seu esposo e sua família. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Então, muitas pessoas querem a felicidade a qualquer preço. Muitos buscam construir felicidade sobre o escombro da felicidade alheia, ou querem uma felicidade egoísta, ou uma felicidade no pecado. Uma felicidade que custa o casamento e a vida dos filhos. Essa felicidade dura pouco. O fim tem um sabor amargo. Então, nós podemos dizer, não posso sacrificar a minha família por causa de fama, por causa de dinheiro, por causa de qualquer coisa. Eu não posso, nem devo sacrificar a minha família. Esses dias eu estava aconselhando um irmão da igreja, que bati palma para ele. Ele disse: pastor, eu estou desempregado já faz
mais de 6 meses. O seguro-desemprego já acabou. Mas o meu currículo, eu já fiz muita coisa, é um currículo bom. E só apareceu emprego, pastor, em João Pessoa. E eu não quero, pastor, ir trabalhar em João Pessoa, mesmo ganhando 5 vezes mais. Eu acho melhor ficar aqui em Campina Grande, junto com a minha família, do que ir para João Pessoa e deixar a minha família. Bate palma para ele. Porque esse deve ser o pensamento do homem de Deus. Que o mais importante que nós temos hoje é a nossa família. Então não adianta ganhar muito dinheiro e perder a família. Então não adianta você ganhar nada, ou seja o que for, e perder a sua família. Então nada é superior à sua família. Hoje a nossa felicidade é ter uma família, é ter um lar, uma casa, um abrigo, um lugar onde vamos todos os dias, até que um ou outro fique velhinho, os filhos se casem, vão para suas próprias casas. Isso é o que acontece normalmente na nossa família. Então, eu e você precisamos cuidar muito da nossa família. Então, não justifica você ganhar status, nome, muito dinheiro e perder a sua família. Não justifica nada disso. Então, por isso, é muito melhor viver uma vida simples com a família abençoada do que viver uma vida arregalada com muitas coisas e você está longe da família. Então, hoje o que traz felicidade ao homem não é o dinheiro, não é a riqueza, não é os bens materiais. Quem traz felicidade ao homem é um Deus Todo-Poderoso na vida e uma família abençoada do seu lado. E isso é o que traz felicidade a um homem, uma mulher, um casal, pais e filhos. Isso é o que nos traz felicidade. Por isso, nós precisamos tratar muito bem o relacionamento em casa. Então, se alguns desejam viver uma vida conturbada, uma vida sem entender um outro, uma vida de briga, uma vida sem perdoar, e já faz bodas de ouro, bodas disso, daquilo, e vocês ainda vivem do mesmo jeito, procurem melhorar. Tem como melhorar, se aconselhe. Então não precisa também fazer comparação, porque tem muitas pessoas que fazem, não, mas o marido de cicrano, de fulano, a esposa de fulano faz isso, vive assim, vive assado. Então por que você não precisa de fazer comparação? Mas nós precisamos melhorar. Então, o marido de outro não é melhor do que seu marido. A mulher de outro não é melhor do que a sua esposa. Então, mas precisam melhorar com toda certeza. Eu não sei se vocês já viram muito isso, mas tem muito disso. Pessoas que fazem essas comparações. Porque o marido de cicrano é um homem muito bom, é um homem que faz isso, que faz aquilo, que lava os pés dela, que faz... Já viu isso? Aí a mulher pega esse negócio, aí diz, é assim que eu queria. Ou vice-versa, a mulher de fulano, ela chega em casa, lava os pés dele, bota a comida no prato, faz isso, faz aquilo, pergunta se quer água, então vai dar banho nele, é assim que eu quero uma mulher. Meu Deus, né? A gente tem que prestar muita atenção nessas coisas. Fazer comparação é muito perigoso, viu? Então, não compare a mulher do outro, nem o homem do outro, não. Por quê? Cada um é diferente, cada um tem seu jeito. Agora, vocês precisam viver bem como vocês são. Vocês precisam se perdoar, vocês precisam cuidar um do outro e melhorar cada vez mais. Como é que faz isso? Conversando. É conversando que faz isso melhor. Então, se a esposa tem ali os seus dilemas, se tem as suas... seus pedidos, suas requisições, se ela deseja melhorar, joia. Então, tem que dizer ao marido. Se ele está fazendo errado todo dia, ela nunca disse nada, não, um dia ele acerta, um dia ela... Não faça isso não perca tempo com isso não. Você vai dizendo, é assim meu amor, é assim que eu queria, você pode fazer. Então, se ele fizer 10 vezes, o que acontece? A lei do hábito, nós pegamos. Então, quando você faz 10 vezes uma coisa, você já faz sem ninguém mandar, sem ninguém pedir, faz de olho fechado. O cego faz, né? Então, nós precisamos fazer. Então, se tem alguma coisa que você quer que melhore, diga à sua esposa, diga ao seu marido, e ele vai fazer isso por você. Então, gosta de receber flor? Não gosta de receber flor? Tem que dizer. Então,
Nós, gosta de chocolate, não gosta de chocolate, gosta de sopa, não gosta de sopa, vai comer a sopa só para... Não, tem muitas pessoas que fazem isso. Então, o diálogo é quem resolve todas essas coisas. Não, mas eu tenho medo de dizer, vai dar é briga. Meu Deus, não pode, você tem que dizer, você tem que conversar. Isso faz parte do relacionamento na família. Amém, irmãos? Amém. Então, você conversa isso com sua esposa, você conversa isso com seu marido? Já fazem isso? Todo mundo faz isso já? É conversador mesmo ou é só a mulher que conversa? A Hamilton conversa muito, Hamilton? Ela já sabe. Tá certo. Já sabe, todo mundo sabe como é. Isso é normal. Você conhece, cada um conhece seu esposo, sabe as limitações, sabe as debilidades, sabe o que gosta, sabe o que... Isso é normal. Nós precisamos fazer tudo para o bem do nosso cônjuge. Acertamos sempre? Não acerta sempre, mas nós precisamos procurar isso, deve ser o nosso alvo. Por quê? Isso vai levar a você ter felicidade na sua casa e no seu lar. Você não vai precisar buscar felicidade em outros cantos. Você não vai precisar de fazer outras coisas que à parte, porque no seu lar você já tem toda suprida. Você já é feliz na sua casa. Então, esse deve ser a nossa busca todos os dias de nossas vidas. Cuidar da nossa casa. Ou então, os homens aí, as mulheres também, não case. Se você acha que você não vai ser feliz, não case. Porque, vou dizer a você, não é fácil não. Quem é que tem aqui mais de 50 anos de casado? Ninguém. 40. 40 já tem ali, né? 48? Pois é. E feliz do mesmo jeito, né? Agora está melhor ainda. O normal é isso, né? A gente a cada vez melhorando, né? Então, e tem 2 anos de casado, está aprendendo agora. Tem uma estatística aí. Oi? Olha. Mas é só na cabeça, né? A gente precisa entender. É só na nossa mente. Por quê? A nossa mente ainda é de jovem, né? É eterno. Então, eu também sinto isso na pele. Então, quando estou fazendo algumas coisas, penso que sou menino, mas não sou mais, né? Já passou o tempo de menino. Então, mas é importante, mas o desejo é o que vale, né? A vontade é o que vale, e isso é maravilhoso. E nós precisamos estar sempre crescendo, como casal, como homem, como esposo, como família, sempre melhorando as coisas. Então, vocês têm essa capacidade de sempre melhorar as coisas. Tá? Tem algumas coisas que precisam mudar? Eu queria só dizer que tem algumas coisas que é difícil demais mudar. E a gente às vezes chega e diz, não, olha, eu queria que você mudasse isso. Às vezes não é por esse lado. Não sei se você já descobriu, que às vezes, melhor do que a pessoa mudar, que ela não muda nunca, é você se adaptar àquela situação. Você pedir a Deus uma graça para que aquilo que Ele faz de errado, que você não gosta, que Deus lhe dê uma graça para que você não fique com raiva quando faz, para que você seja abençoado, independente de qualquer coisa. Então, às vezes nós queremos mudar as pessoas, quando, na verdade, nós que precisamos mudar, se acostumar com aquilo que a pessoa é. Então, tem coisas que nós não podemos mudar de jeito nenhum. Se a pessoa é uma pessoa que fala muito alto, ela pode diminuir com certeza e tal. Então, mas às vezes a força que ela bota no pulmão, então, não tem como diminuir isso. Aí você vai ter que pedir a Deus graça para que você possa escutar aquilo e você não ficar com raiva. Então, às vezes nós precisamos fazer, estou dizendo aqui do falar alto, que tem outras coisas, outros hábitos que às vezes nós aprendemos que fica impregnado de um jeito que só a graça. Hoje tem muita gente, vocês, todo mundo aqui sempre foi crente, nasceu no lar evangélico? Não, né? Pronto, minha mãe até hoje, de vez por outra, ela diz, Ave Maria. Como é que eu vou tirar um negócio desse? Sempre que eu escuto, eu digo, mãe, vala Jesus,
vala Jesus. Aí ela diz, vala Jesus. Aí diz um bocado de vez, mas daqui a pouco ela está dizendo, Ave Maria, meu filho. Então, tem coisas que às vezes não muda, mas nós precisamos estar ali, percebendo, mas não ficando muito triste, nem tão com muita, porque ainda não conseguimos. Mas se você conseguiu melhorar 99 e tem só esse negocinho aqui, você já é maravilha, é uma bênção na sua vida, amém? Então, por isso, eu e você, nós precisamos ter essa felicidade construída. Não pode ser a parte do lar, tem que ser na nossa casa, amém? Em último lugar, as pessoas mais felizes são aqueles que entenderam que a felicidade precisa ser centrada na família. Então, tem muita gente que ainda não sabe disso. Tem muita gente que ainda está perdida. E tem muita gente que ainda vai achar outras pessoas para fazer os casamentos deles. Porque perdeu o medo de separar. E ele agora separa por qualquer coisa. Porque tudo é o medo. Então, se ele separou a primeira vez, aí quando tiver a outra raiva na família, ele vai separar de novo. Quando tiver outra, e vai ficar de um jeito que ele não tem mais medo de separar de jeito nenhum. E enquanto achar pastor para casar, né? Porque já teve pessoas na igreja dizer, olha, eu fiz seu casamento essa vez, eu não faço outro de jeito nenhum, viu? Então, segure aí, faça o certo. Então, eu já fiz isso com uma pessoa minha, de perto. Então, ela tinha descasado e me chamou para fazer o casamento, porque o pastor, amigo demais e tal, me chamou para fazer o casamento. E pronto, eu faço. Nós vamos fazer os pré-matrimoniais. Não, mas eu já casei uma vez, não tem problema. Nós vamos fazer, porque eu preciso conversar com vocês dois. Conversei, aí disse tudo. Não, pastor, eu já sei de tudo isso. Eu digo, e por que não deu certo o seu casamento lá anterior? Porque tudo isso que eu estou dizendo, você já sabe de tudo. E deu errado. Ah, pastor, mas foi por isso, por aquilo. Tá certo, isso na frente dos dois. Aí um era mais novo do que o outro. Eu digo, olha, você está vendo a idade de fulano? Estou. Está vendo a idade de cicrano, né? Vocês acham que vocês vão viver muito tempo juntos, porque eu não faço casamento de nenhum de vocês mais depois não, viu? Se vocês se separarem, não. Tá certo, pode ficar tranquilo. Só a graça de Jesus, né? Mas eu não faço mais o casamento. Mas é importante nós pensarmos nessa perspectiva de que talvez ela tenha pensado de outro jeito. Não, mas quanto mais eu me separar, mais família eu vou ter, né? Vou ter 5 sogras, vou ter não sei quantos cunhados, tá, aquela coisa toda, né? Só se ela pensou dessa forma. Pensou totalmente errado, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado com respeito a isso. Então, já cheguei perto de pessoas assim, ó. Nós vamos se separar, pastor. Não tem mais como eu conviver, não. O camarada gosta mais do carro do que de mim. Não sei como eu bato na porta com uma focinha aqui, me dá um esporro bem grande, às vezes na frente do povo, por causa do carro. Eu digo, eita Jesus. Aí eu vou me separar, não aguento mais não. E nesses dias bateu em mim. Aí pronto, não tem condição. Bateu em mim. Então, se eu for levar para Maria da Penha, vai preso. Eu digo, leve para Maria da Penha, homem, porque ele não vai mais fazer isso. Você leva para Maria da Penha, perdoa ele, e ele não vai bater mais em você, porque ele vai passar um dia na cadeia, ele aprendeu. Não vou fazer isso não. Aí você que chegou no ponto de dizer, não, vou me separar. 2 pessoas novinhas. Aí eu disse, olha, é o seguinte, você vai se separar, você vai ficar só, vou ficar só, não quero mais homem de jeito nenhum na minha vida. E ele disse, eu que não quero mais mulher também para mim não. Eu digo, olha, eu não dou 6 meses a vocês, para você estar com uma namorada e você estar com um namorado. Pastor, o senhor está dizendo isso comigo, eu estou dizendo isso com você. Você não gosta de mulher? Ele gosta de mulher. Você não gosta de homem, depois vocês estão casados? Então, não dou 6 meses a você. Não, eu vou provar, pastor, que eu não faço isso. Não vou casar mais nunca, não quero mais nunca um homem desse na minha vida. Meu amigo não deu 4 meses, já estava todos os dois namorando. 4 meses. Meu Jesus do céu. Então, por isso, nós precisamos ser sinceros. Eu sou feliz com a minha família e eu preciso fazer de tudo para que eu esteja ao lado deles e eles ao meu lado, na minha casa, no meu lar. Esse deve ser
o relacionamento que a família precisa cuidar. Então, pode acontecer qualquer coisa na sua família, no seu lar, na sua casa. Precisa perdão, precisa perdoar, precisa ter harmonia, para que você seja feliz na sua casa e no seu lar. Eu sei, pode ser que aqui junto tenha pessoas que já se separaram uma vez, duas vezes, está dizendo: eita, o pastor, tô com raiva do pastor. Não fique com raiva de mim, não. Eu só estou aqui dizendo o que é verdade. Biblicamente, nós precisamos entender isso. Então, e sei que se você descasou e você casou de novo e deu certo, graças a Deus, que Deus abençoe você. Mas faça isso que você aprendeu nessa noite e você vai ter um lar feliz e realizado. Então, não adianta, a solução não é separar. A solução é perdoar. A solução é fazer de tudo para que a sua casa vá bem. Seja um promotor do perdão. Seja um promotor da paz, da reconciliação, porque a sua casa é o primeiro lugar onde isso precisa acontecer. Você precisa ser essa pessoa. Amém? Vamos ficar de pé e nós vamos orar nesse momento. Nós vamos pedir ao Senhor que Deus ajude, porque esse livro de Ruth nos ensina que nessa caminhada da felicidade, que foi traçada não por nós mesmos, mas pela própria mão de Deus, porque Ele foi quem instituiu a família, o lar, a casa, o homem, mulher, Ele que fez tudo isso. Então nós precisamos desejar ser feliz a partir da nossa casa, da nossa família. Não é a partir da igreja, é a partir da nossa casa, do nosso lar, da nossa família que nós somos felizes. Amém? Vamos orar e vamos pedir. Se você está passando por lutas, quero dizer que todos passam, mas nós precisamos vencer essas lutas. Nós precisamos ser felizes na nossa casa e no nosso lar. Amém? Já passou luta grande, e essa foi a última que você determinou. Vai vir muito mais para você ser experiente, e você poder ensinar seus filhos, as outras pessoas que estão perto de você. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, quero louvar o seu nome, Senhor. E eu quero pedir, Senhor, pela sua misericórdia, pela tua graça, pelo teu favor, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, a cuidar da nossa família. Tanto homem quanto mulher, nos ajude a cuidar da nossa família, porque é o maior bem que nós temos aqui na face da terra. Sem a nossa família, nós não somos nada, não somos ninguém. A igreja não vai bem, nada vai bem. Por isso, preciso, Senhor, nesse momento nós te pedimos, Senhor, ajuda a cada casal, a cada pai de família, a cada mãe de família, a cada filho, a cada um que deseja casar nessa noite, que o Senhor abençoe, Senhor, que essa palavra fique no coração e que elas possam pensar muito mais, para que elas possam ter, Senhor, alegria, felicidade, a partir do seu lar, da sua casa, da sua família, através do relacionamento como família, que o Senhor nos ajude a ser promotor de paz, de perdão, de reconciliação. Essa é a nossa oração nessa noite, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Nos ajude a crescermos no aprendizado, nessa instituição divina, que é a família, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero agradecer ao pastor Hamilton, toda a liderança do Ministério da Família, por me darem essa alegria de poder estar aqui falando sobre o maior bem que nós temos, que é a família.